A gente avança agora na seção 19.3, onde a gente vai definir o que vem a ser, então, os gases ideais. O nosso objetivo nesse capítulo, então, é basicamente explicar como as propriedades macroscópicas de um gás, como, por exemplo, pressão e temperatura, elas podem, então, ser explicadas em termos das moléculas que constituem esse gás. Naturalmente, né, a primeira coisa que pode vir na nossa cabeça é de que gás que a gente está falando, né? Seria hidrogênio, oxigênio, metano, que gás que é esse? Será que isso faz diferença? Naturalmente, né, todos esses gases são bastante diferentes, mas o que a gente observa na natureza é que se a gente pegar uma quantidade igual de um gás, por exemplo, um mol, pega um mol de átomo de hidrogênio, um mol de oxigênio, um mol de outro gás qualquer, coloco então num certo recipiente de mesmo volume, mantenho esse gás à mesma temperatura e o que a gente vai observar então é que as pressões elas são basicamente as mesmas, tem pequenas variações. No entanto, se a gente começa a repetir esse mesmo experimento, pego agora uma quantidade menor de gás, meço lá uma certa temperatura, meço lá um certo volume, independente do gás, o resultado tende a se aproximar à medida que eu vou diminuindo o número de moléculas. Então, se eu pegar um gás muito rarefeito, ou seja, muito poucos mols de um gás, essas pequenas diferenças das pressões, elas tendem então a desaparecer. Então você pode pegar lá qualquer gás, desde que seja numa concentração muito baixa, coloca uma certa pressão, coloca ele num certo volume, automaticamente a temperatura dele já está bem definida. Obviamente que em todos os gases nós teremos pegando o mesmo número de moléculas e um número de moléculas bem pequeno. Então tende a ser uma lei universal aí, que é chamada na realidade de lei dos gases ideais. Então o que a gente observa nos nossos experimentos é o seguinte, vamos tentar ter uma noção de como essa lei dos gases ideais ela pode emergir. Então no experimento, né, o que se observa fazendo as medidas, reproduzindo lá esses experimentos para quantidades menores de gás, pegando um certo gás numa certa pressão P, que é a minha pressão absoluta. Confino esse gás num certo volume V, então volume, e vou lá e mensuro então a minha temperatura. O que eu observo então experimentalmente é que o produto P vezes V, ele é proporcional à temperatura. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu triplicar a temperatura e manter a pressão constante, o volume vai triplicar. Se eu dobrar a temperatura e mantiver o volume metade, a pressão vai quadriplicar para que a razão P vezes V continue sendo proporcional a T. Naturalmente, aí eu estou fazendo todos os experimentos considerando o mesmo número de moléculas, o mesmo número de mols. Então esse é um resultado que você vai no laboratório e você consegue observar. Você enxerga isso no laboratório. Mais do que isso, o que eles percebem é que se você também dobrar o número de moles da sua amostra, o produto pressão vezes volume também dobra. Então você observa que é mais do que isso aqui, você tem uma relação em que P vezes V ele é proporcional a N vezes T, onde o N aqui é o número de mols da amostra do gás. Então você tem essa relação aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tiver a mesma temperatura e o mesmo volume, se eu dobrar o número de mols, né, ou seja, colocar 2 mols, ou 4 mols, 8 mols, a pressão também vai de 2, 4, vai dobrando, quadriplicando, se eu dobrar o número de moléculas, né, eu dobro a pressão. Se eu triplicar o número de moléculas, eu triplico a pressão, mantendo o volume e a temperatura constante. Então se procura aí naturalmente quanto vale aí essa constante de proporcionalidade. Então se tira daí das observações experimentais a relação, então, que é conhecida como lei dos gases ideais. Então o que a gente observa é que PV é igual a nRT, onde CR aqui é a minha constante de proporcionalidade e é conhecida internacionalmente aí como a constante dos gases ideais. Essa expressão, então, é chamada, como eu já disse, de lei dos gases ideais. A constante dos gases ideais, ela possui o mesmo valor para todos os gases, tá certo? Então, seja hidrogênio, seja oxigênio, não importa. Naturalmente que a gente está trabalhando com gases a poucas quantidades, né? Muito rarefeito, poucos moles do gás, para que essa relação seja satisfeita. Quando isso converge para essa equação, quando nós estamos no limite de poucos moles, você então tem essa constante dos gases ideais, que é a mesma para todos os gases. Essa equação é válida para todos os gases, desde que nós tenhamos uma concentração muito pequena de moléculas. O gás é muito rarefeito. A constante do gás, então, ideal, ela é dada pelo valor R, é igual a 8,31 Joule por mol Kelvin.
É também muito comum a gente querer escrever a lei dos gases ideais não em termos do número de mols, não em termos de N, mas em termos do número de moléculas que estão presentes na amostra. Então, naturalmente, você pode fazer isso de forma bastante direta. Então, se a gente quiser escrever a lei dos gases ideais em termos agora do número de moléculas, a gente se atenta que o número de moles nada mais é do que o número de moléculas dividido por um número de Avogadro. Então, aqui é o número total de partículas, aqui é o número de Avogadro. Então, isso me dá o número de moléculas, vê a seção 19.2 da aula passada. Então, eu consigo escrever aqui o número total de moléculas não como sendo Ni vezes Na. Naturalmente, então, eu posso pegar aqui minha lei dos gases ideais, escrever PV igual. Eu não quero que apareça não, então vou pegar aqui, vou fazer o seguinte, vou pegar, multiplicar por Na, vou dividir por Na e pronto. N vezes Na, note que esse Na dividido por Na aqui cancela, né? Esse termo aqui cancela esse termo aqui, é igual multiplicar por 1. Não fiz absolutamente nada. Então aqui esse termo é o meu enão, então isso aqui fica enão R sobre Na vezes T. R sobre Na é uma razão muito famosa chamada, isso aqui é a letra K, que é chamada de constante de Boltzmann. Eu vou preferir chamar de KB, para deixar bem claro que é a constante de Boltzmann. Isso aqui é exatamente igual a R sobre Na. Então daqui eu tiro finalmente que PV é igual a enão KBT, que é uma outra forma de escrever a lei dos gases ideais. Aqui, só enfatizando, o KB nada mais é do que Rão sobre Na. Então eu posso escrever ou em termos do número de moles, como aqui em cima, dessa maneira aqui, ou eu posso escrever em termos do número total de moléculas. Num caso, nós temos como a constante de proporcionalidade a constante dos gases ideais. No outro caso, nós temos como constante de proporcionalidade a constante de Boltzmann. Naturalmente, é a mesma expressão, é só a forma de escrever. Se eu quero escrever em termos do número de mols ou se eu quero escrever a lei dos gases ideais em termos do número total de partículas. Aqui é importante a gente enfatizar na simplicidade dessas leis, tá certo? Que governam aí as propriedades macroscópicas de um gás, no caso aí um gás ideal. Como a gente vai ver nesse capítulo todo aqui, a gente pode deduzir muitas das propriedades de um gás simplesmente fazendo uso da lei dos gases ideais. Vale enfatizar que na natureza, de fato, um gás ideal, um gás que tenha todas as propriedades de um gás ideal, ele não existe. Mas todos os gases reais, eles se aproximam desse estado aí quando você tem uma concentração suficientemente baixa de moléculas. Ou seja, se o gás for muito rarefeito, você tem então uma situação que todos os gases se aproximam a esse gás ideal e então a relação pressão, volume e temperatura pode ser descrita por essa forma, que é PV igual a nRT ou enão KBT. Um exemplo que o livro mostra é o caso das moças, das faxineiras que foram limpar o interior de um vagão-tanque. Então, só para exemplificar, vamos pôr uma foto aqui. Então, essa foto ilustra bem um exemplo aí do poder dos gases no nosso mundo, no cotidiano. Então tinha a equipe de faxineira que estava usando lá vapor d'água para limpar o interior desse vagão-tanque. Então, como elas já não tinham terminado o trabalho no final do expediente, elas resolveram fechar então as válvulas do vagão e elas foram embora. Então quando elas voltaram de manhã cedo, então elas descobriram esse presente de aniversário para elas, que era o vagão todo esmagado, como se algo tivesse atingido o vagão durante a noite. O que acontece é basicamente uma explicação dada em termos da lei dos gases ideais. Então a lei dos gases ideais consegue descrever o comportamento que ocorreu aí durante a madrugada. Então quando o vagão estava sendo lavado, o interior estava cheio de vapor quente, que é um gás aí das moléculas de água. Então tinha um vapor de água lá, quente, e a equipe de faxina deixou esse vapor dentro do tanque e fechou simplesmente as válvulas do vagão no final do expediente para voltar no dia seguinte. Então quando estava com esse vapor de água quente, aí, a pressão no interior do tanque era igual à pressão atmosférica, porque estava com as válvulas todas abertas. Então se as válvulas estão abertas, a pressão interna e externa é a mesma pressão. Durante a noite, então, o vagão começou a esfriar, o vapor ele começou a esfriar, esse vapor de água quente que ficou confinado,
E a maior parte desse gás, então, que era esse vapor de água, ele se transformou no líquido. Então, o liquefez, se transformou em água, o que significa que tanto o número de moléculas quanto a temperatura do gás, né, diminuiu. Então, se você olhar a relação PV igual a nRT, você observa que se o E não diminui, se o T diminui, para manter essa equação como uma igualdade, necessariamente o meu P vezes V tem que diminuir. Então, quando o vagão esfriou durante a noite, esse vapor esfriou, o número de moléculas e a temperatura diminuiu, o lado direito da equação 19.9 do livro, que é PV igual a nRT, o lado direito dela, diminuiu, e como o volume V se manteve constante, porque estava fechado e tudo mais, naturalmente a pressão P do lado esquerdo ela teve que diminuir. Então, o vagão fechado, o volume onde o gás estava confinado era o mesmo, a pressão então diminuiu. A pressão diminuiu tanto, ficou tão pequena, as moléculas estavam se chocando tão pouco ali, que o peso do ar da atmosfera, né, que é a nossa pressão atmosférica, foi suficiente para fazer então com que o vagão virasse essa sucata aí que não serve mais para nada. Basicamente a pressão interna estava muito pequena, só a pressão atmosférica dessa coluna de ar que existe sobre nossas cabeças foi suficiente para fazer isso. Bem, dito essa minha historinha, que na verdade nem é minha, do livro, a gente avança então agora a estudar um pouquinho mais sobre a relação da lei dos gases ideais. O nosso objetivo agora, ainda nessa sessão, é entender como é que fica o trabalho realizado por um gás ideal. Então, quando eu levanto um êmbolo, quando eu pressiono um êmbolo, quando o gás se expande, qual é o trabalho que é realizado por esse gás? Qual é a quantidade de energia em forma de trabalho que eu posso pegar desse gás? Então, a gente vai dividir isso aí em duas partes, que é o trabalho realizado a temperatura constante e o outro caso é o trabalho realizado que é feito a pressão constante e também o trabalho que é realizado a volume constante. Então esses são os três casos que a gente vai estudar, observando processos termodinâmicos onde a pressão vai ser constante num caso, o volume vai ser constante no outro caso e a temperatura vai ser constante no outro caso. Então vamos lá, começar com o trabalho realizado por um gás ideal a temperatura constante. Então vamos supor que um gás ideal ele seja introduzido em um cilindro com um êmbolo, exatamente como a gente fez aí no capítulo 18. Então vou puxar aqui a figura do capítulo 18. Então está aqui. Vamos supor que a gente permita que esse gás, então, ele possa se expandir de um volume inicial para um volume final, fazendo com que esse êmbolo suba ou diminua, e que a gente consegue fazer isso mantendo a temperatura T do gás constante. Então, o processo que a gente vai estudar aqui é um processo que leva de uma certa pressão inicial e um certo volume inicial para um certo pressão final e um certo volume final, fazendo isso a uma temperatura constante. Bem, se a gente plotar isso no diagrama PV, esse processo, a gente vai enxergar algo desse tipo aqui, ó, onde o processo então vai de uma posição inicial aqui até uma posição final aqui, mantendo a temperatura, por exemplo, nesse caso, a 310 Kelvin. Você poderia sair daqui, caminhar até aqui, por essa linha verde, fazendo então esse processo numa isoterma, por exemplo, de 320 Kelvin. Então essas são as minhas ditas isotermas. Então, basicamente, né, no diagrama PV, uma isoterma é uma curva então que liga pontos de mesma temperatura. Todos os pontos aí dessas linhas verdes, né, têm a mesma temperatura. Basicamente, ela é o gráfico da pressão em função do volume para um gás, né, cuja temperatura T é mantida constante. Então, se a gente tiver N mols de um gás ideal, ele é um gráfico da equação que é o seguinte, ó, o P em função de V nada mais é do que nRT, que multiplica 1 sobre o volume. No caso aqui, nRT é uma constante, então o P ele varia com 1 sobre V. É isso que representa essas curvas aí que estão expostas aí em verde. Dito isso aí, como é que a gente faz então para calcular o trabalho que o gás executa sobre um êmbolo, por exemplo, nesse tipo de processo? Em processos onde a temperatura é constante. Então vamos trabalhar um pouco essas equações. Como a gente já sabe, né, um trabalho que é realizado dado uma força, vamos supor uma força constante e um deslocamento infinitesimal, nada mais é do que um dW, que é igual a um F dx. Aqui a gente está supondo que a força, né, ela é orientada no sentido do meu deslocamento. Então, o trabalho infinitesimal realizado por uma força durante um deslocamento dx é igual a F dx. Então, no nosso caso aqui, a gente tinha, por exemplo, aqui um recipiente
Esse recipiente tem umas moléculas, essas moléculas vêm, atingem aqui e executam uma certa uma troca, né, de força aí entre o teto, por exemplo, entre as paredes do meu recipiente. A pressão ela já está relacionada com o elemento perpendicular aqui da força. Então essa força ela tem uma componente que é tangencial à superfície e uma, que é essa que eu desenhei aqui, que é perpendicular à superfície. Essa aqui é que está relacionada à pressão e também está relacionada ao deslocamento do êmbolo dx, porque o êmbolo desloca também na direção dessa força. Dessa maneira, então, escrevendo essa força que essa molécula executa aqui sobre a minha tampa em termos da pressão, eu sei que a força é igual, então, a pressão vezes a área, de forma, então, que o meu dW pode ser escrito como sendo P vezes A vezes dx. Agora, A dx nada mais é do que esse volume infinitesimal aqui, ó, que foi deslocado. Aqui você tem um volume que foi deslocado. Esse volume nada mais é do que A, que é essa área aqui, vezes dx. Ou seja, isso aqui me dá um PdV. Então, o meu dW é um PdV. Dessa maneira, então, o trabalho realizado por um gás durante uma expansão nada mais é do que um W que leva o meu gás de um volume inicial até um volume final, integral, então, de PdV. Essa é a expressão geral para o trabalho realizado durante uma variação de volume de um gás. No caso do gás ideal, a gente usa, então, a função que a gente tem, que é PV igual a nRT. Isso aqui a gente particulariza para o gás ideal. Essa aqui, geral. Essa aqui estou particularizando para o meu gás ideal. Quando, então, eu particularizo para o gás ideal e considero a temperatura constante, eu vou ter um trabalho, então, que é dado por uma integral de VI até VF. Agora eu vou substituir a expressão de P. O P, se atente que ele pode ser escrito como sendo nRT sobre V, onde nRT são constantes, no caso aí, porque eu estou trabalhando a temperatura constante. Então eu tenho aqui nRT sobre V dV. O nRT é constante, posso pôr para fora aqui, fica nRT, a integral do volume inicial até o volume final de dV sobre V. A integral de dV sobre V é a integral de 1 sobre V, a integral de 1 sobre V é o ln. Então isso aqui me dá nRT, ln de V, e aqui entre os limites de integração, volume final, volume inicial. Como provavelmente muitos de vocês ainda estão caminhando em cálculo, então eu vou simplesmente fazer passo a passo aqui. Então daqui eu tenho nRT, ln do final, menos nRT, ln do volume inicial. A diferença entre dois ln's nada mais é do que dada pela razão, então eu posso escrever isso aqui como sendo nRT, o ln da razão de VF sobre VI. Isso, pois, ln de VF menos ln de VI é igual a ln de VF sobre VI. Então, esse é o trabalho realizado por um gás ideal num processo cuja temperatura é constante. Então, enfatizando. E por que da onde saiu que a temperatura é constante? Né? Por que esse resultado não é válido? O que acontece, ó, que teve um momento aqui na passagem que eu considerei, ó, que a temperatura era constante, ela sai aqui da integral. Por quê? Porque quando ela é constante, ou seja, ela não varia com o volume, à medida que o volume aumenta ou diminui, a temperatura não muda, então eu posso simplesmente tirá-la da integral. Se eu tivesse um sistema, num caso mais geral, onde à medida que ele vai se expandindo ou se contraindo, a temperatura dependa do volume, ela tem uma dependência, vai ter uma função que descreve a temperatura dado o volume, então eu preciso substituir essa função aí, saber quanto vale o meu T de V, né, minha temperatura em função do volume, substituiria aqui, faria integral, então levaria tudo em conta essa peculiaridade também. No caso aqui, a temperatura é constante, então a gente tira da integral e chega no resultado então mais fechadinho, onde o trabalho realizado então pelo gás ideal no processo termodinâmico, a temperatura constante é dado por nRT ln de VF sobre VI. Está aqui o nosso resultado. Vale enfatizar aqui uma observação importante. Olha. Se o VF é maior que o VI, o ln de VF sobre VI é maior do que 1. Ou seja, o meu trabalho é positivo. Se o volume aumenta, o trabalho é positivo. Do outro lado, se
VF é menor do que VI, o ln de VF sobre VI é menor do que 1, logo o trabalho é negativo. Então, a expansão leva a um trabalho positivo do gás, o gás está exercendo, realizando o trabalho sobre alguma coisa. Caso contrário, caso ele esteja contraindo, alguém está realizando trabalho sobre o gás, fazendo aí com que ele se contraia, trabalho negativo, volume final menor do que o volume inicial. Para concluir, vale a pena então a gente falar também dos trabalhos realizados a volume constante e a pressão constante. Então, os outros processos, esses são mais fáceis da gente deduzir o resultado. Então, inicialmente, o trabalho realizado a volume constante, esse aqui é trivial porque o trabalho nada mais é do que a integral de P dV. Se não há variação do volume, não há, então, trabalho realizado. Isso aqui me dá 0, pois o meu VF é igual ao meu VI, logo, a minha integral aqui de VF até VI dá 0, trabalho é nulo quando não há variação do volume. Então, esse é um resultado extremamente importante, simples de deduzir, mas que vale muito. Finalmente, o trabalho à pressão constante. Novamente, fazendo uso aqui da nossa expressão, o P agora é uma constante, a gente fica com o trabalho, que é então o P é constante, sai da integral de VI até VF dV, ou seja, isso aqui me dá a variação do volume, P, VF menos VI, que nada mais é do que P vezes ΔV. Ou seja, o trabalho realizado à pressão constante nada mais é do que a pressão vezes a variação do volume. Isso me dá o trabalho realizado à pressão constante. Para fazer parte aqui do trio, falta eu novamente relembrar aqui o trabalho à temperatura constante, que já é algo um pouco mais trabalhoso, precisa ser deduzido, mas é basicamente o uso dessa relação aqui, se atentando que no caso do gás ideal, o meu P é igual a nRT sobre V. nRT, no caso desse processo, a temperatura é constante, logo nós podemos tirar da integral, né, quando a gente for resolver a integral. Isso aqui me dá, então, o ln de VF sobre VI, fruto da integral de 1 sobre V dV. Peço desculpas pela bagunça, espero ter ajudado. Qualquer coisa, fique à vontade para mandar suas perguntas, opiniões. Estou à disposição aí de vocês. Um abraço e obrigado.